Vamos falar hoje sobre uma regra que é simplesmente a base da justiça no serviço público brasileiro. A Súmula Vinculante 43. O nome pode parecer complicado, sei, mas o que ela faz é muito simples e poderoso. Garantir que o que conta para ocupar um cargo público é o mérito, e não algum tipo de privilégio. Vamos entender como essa regra protege a ideia de igualdade para todo mundo. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta fundamental. Como é que o Estado consegue garantir que todas as pessoas, sem exceção, tenham a mesmíssima chance de conseguir um cargo público? A resposta para isso é o que sustenta a nossa confiança em todo o sistema. E a resposta, no fundo, é uma palavra só: mérito. A ideia é que os cargos sejam ocupados pelas pessoas mais preparadas e não por aquelas que têm os melhores contatos. É um princípio que vai contra o favoritismo e que busca uma administração pública que seja eficiente e, claro, honesta. Ok, mas para esse tal de mérito realmente valer, as regras do jogo precisam ser muito claras, certo? E foi exatamente isso que a nossa Constituição Federal de 1988 fez. Ela estabeleceu como esse jogo deveria ser jogado de forma justa. E a principal regra do jogo, a regra de ouro, é o concurso público. A Constituição tornou o concurso a porta de entrada obrigatória. Por quê? Para garantir que a competição seja impessoal, transparente e totalmente baseada na capacidade de cada um. É o que nivela o campo de jogo para todo mundo. Só que, mesmo com a regra do concurso, claro, começaram a surgir algumas tentativas de dar uma driblada nela. E foi exatamente aí que entrou em campo a Súmula Vinculante 43 do STF, para colocar um ponto final nessa história. O texto oficial da súmula vai direto ao ponto. Vamos traduzir. Ele diz que, se um servidor quiser ir para um cargo em uma carreira diferente daquela para a qual ele passou no concurso, ele precisa fazer um novo concurso. Simples assim. Não existe atalho para pular de uma carreira para outra. A súmula usa um termo técnico aí no meio, modalidade de provimento. O nome que se dá para esses atalhos é provimento derivado. Basicamente, isso significa qualquer forma de ocupar um novo cargo que não seja pela porta da frente, ou seja, a nomeação depois de ser aprovado em um concurso. Então, que atalhos são esses que a súmula proibiu de vez? O STF foi bem específico, viu? Ele detalhou direitinho as práticas que estavam sendo usadas para burlar a regra do concurso. Os três principais são esses aqui. A ascensão era quando um servidor, por exemplo, de uma carreira de nível médio, era promovido para uma de nível superior sem fazer um novo concurso. A transferência era a movimentação para uma carreira totalmente diferente, mas no mesmo nível. E o aproveitamento, que era ser encaixado em outra carreira, também foi proibido, a não ser em situações raríssimas que a gente já vai ver. O ponto central é este: não tem como fugir. A mensagem da Súmula Vinculante 43 é absolutamente clara. A única forma legítima de entrar em uma nova carreira pública é prestando e sendo aprovado no concurso específico para ela. Fim de papo. Mas atenção aqui, isso não quer dizer que o servidor público fique estagnado, sem poder crescer. Existe sim uma forma legítima de progredir e é fundamental não confundir isso com os atalhos que foram proibidos. Olha, a diferença é gritante. A promoção é a progressão que acontece dentro da mesma carreira para a qual a pessoa foi aprovada. É um avanço natural, que já está previsto em lei. Agora, a acessão e a transferência são saltos para fora da carreira original. É uma burla ao concurso, e é exatamente isso que a súmula proíbe. E como quase toda regra no direito, a súmula 43 também tem suas exceções. São situações muito, mas muito específicas e controladas, onde a rigidez da regra precisa ser olhada com um pouco mais de cuidado. A primeira grande exceção acontece quando um órgão público inteiro deixa de existir. E aí, o que acontece com os servidores concursados daquele órgão? Eles não podem simplesmente ser demitidos, mas também não podem ser colocados em qualquer lugar. Para que esses servidores sejam aproveitados em outro órgão, existem 4 critérios bem rigorosos. Os cargos precisam ser muito parecidos nas suas atribuições e salários, as funções têm que ser compatíveis e, o mais importante, os requisitos do novo cargo devem ser equivalentes aos do concurso que o servidor prestou lá atrás, ou seja, não é uma carta branca. A segunda exceção é um pouquinho mais complexa e tem a ver com a proteção da segurança jurídica. Ela lida com situações que aconteceram lá no passado, antes que essa regra estivesse completamente amarrada pelo STF. Vamos dar uma olhada na linha do tempo. A Constituição é de 88, mas a regra demorou um pouco para se consolidar.
Atos de mudança de cargo que aconteceram nesse meio tempo, como um exemplo de 1990, acabaram sendo mantidos. A decisão final veio em 1993, quando o STF suspendeu essas práticas, mas decidiu que a regra valeria ex nunc, ou seja, só dali para frente. Isso protegeu os atos do passado para garantir a segurança de todo mundo. Resumindo a história toda, a súmula vinculante 43 não é um mero detalhe técnico. Ela é a grande protetora do concurso público, garantindo que o acesso a cargos no Estado seja baseado no mérito e na igualdade de oportunidades para todos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O concurso público é a porta de entrada. Mas, uma vez lá dentro, quais outros mecanismos e valores são essenciais para a gente ter certeza de que o serviço público vai ser sempre moral, eficiente e, acima de tudo, voltado para o cidadão? A discussão, com certeza, não termina aqui.